concentração. A desconcentração ocorre dentro do centro, que é a administração pública direta. Quando essa função, essa política pública, esse serviço, ele é destinado para a administração pública indireta, ele é endereçado para a administração pública indireta, então nós teremos a desconcentração, porque essa função vai sair do centro e vai chegar na administração pública indireta, que é constituída pelas entidades públicas. E aqui, como se vê no desenho, há dois tipos de entidades públicas. Entidades públicas de natureza privada e entidades públicas de natureza pública. Entidades públicas de natureza pública são aquelas que trabalham em prol da administração, em prol da sociedade, que são as autarquias e as fundações públicas. Autarquias e fundações públicas, conforme prevê o Decreto-Lei 200 de 67, Decreto-Lei 200 de 67. Do outro lado, nós temos as entidades públicas de direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas compõem exatamente as entidades públicas, porém de natureza privada. Qual é a função das empresas públicas e das sociedades de economia mista, quando criadas nos termos do artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal? Artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, qual é o papel da empresa pública, qual é o papel da sociedade de economia mista, que são regulados pelos artigos 3º e 4º da Lei 13.303 de 2016. Lei 13.303 de 2016. E aí eu vou querer que os senhores façam a pesquisa lá no recurso extraordinário 407.099, 407.099 é o recurso extraordinário que determina exatamente qual é o papel das entidades públicas de natureza privada na estrutura da administração pública indireta. Então, as entidades públicas de natureza privada, assim como as entidades públicas de natureza pública, que são as autarquias e as fundações públicas, elas têm personalidade jurídica, mas ainda têm as entidades públicas de natureza privada, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, qual é o papel das empresas públicas e qual é o papel das sociedades de economia mista? Primeiro, o papel delas exatamente é propiciar a administração pública, naqueles casos previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, artigo 173 da Constituição Federal, isso está lá no recurso extraordinário 407.099, 407.099, é o recurso extraordinário decisão jusrealista, decisão do STF em relação ao papel das entidades públicas de natureza privada no âmbito da administração pública indireta, não é verdade? Então, para que o Estado ou as administrações públicas possam exercer atividade econômica organizada, né? Está ali o AEO, atividade econômica organizada, nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, que é o Código Civil. Atividade econômica, atividade é qualquer atividade, pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser extrativismo, né? Atividade econômica porque visa lucro. Então, toda a sociedade anônima, por exemplo, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso da Petrobras, são criadas exatamente para que deem lucro, para que tenham o objetivo delas é o lucro. Por isso são sociedades anônimas, inclusive reguladas pela Lei 6.404 de 76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, e também previstas no artigo 1088 da Lei 10.406 de 2002. 1088 da Lei 10.406 de 2002, nós temos as sociedades anônimas. Então, essas empresas públicas e essas sociedades de economia mista,
elas são os instrumentos que o Estado tem para poder exercer atividade econômica organizada, ou seja, é buscar o lucro, né? Porque não pode buscar lucro com uma autarquia, não pode buscar lucro com uma fundação pública, não pode buscar lucro com os órgãos públicos, que eles não têm personalidade jurídica, né? Então, para o Estado poder buscar lucro, nos termos do caput do artigo 173 da Constituição Federal, ele deve criar, então, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, conforme prevê o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e isso exatamente para preservar a interferência no princípio da livre concorrência, previsto no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal, que é a Constituição Econômica e Financeira. Então, lá no artigo 170, inciso 4, diz que é papel do Estado preservar o princípio da livre concorrência. Então, a livre concorrência, ela tem que ser preservada. Então, se o Estado buscar atividade econômica organizada, sem que seja nos dois casos previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, ele estará violando, então, esse princípio, que é o princípio da livre concorrência, do artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal. Então, para que servem as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Exatamente para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada, logicamente, dentro daquilo que determina a lei, uma vez que a administração pública ela age sempre na base do direito público, onde só se pode fazer aquilo que a lei manda, não é verdade? Ou deixar de fazer aquilo que a lei manda. Então, sempre haverão a lei, então prepare-se aí que nós estudaremos aqui algumas leis, não é verdade? Temos também tudo isso norteado pelos princípios, os princípios que norteiam a administração pública, que são 5 princípios, e aí nós vamos estudar na próxima aula o LIMP, né? O LIMP, o que é o LIMP? O LIMP são 5 princípios que norteiam os atos administrativos, sejam eles vinculados ou discricionários, da administração pública. Os atos da administração pública sempre serão norteados, primeiro, pelo princípio maior, que é o princípio da supremacia do interesse público, onde o interesse público deverá sempre prevalecer sobre o interesse privado. De outro lado, nós temos 5 princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio primeiro é o princípio da legalidade, onde diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso está lá no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, né? Temos o princípio da imparcialidade, né? O princípio da imparcialidade, é isso ou não? Oi, diga. Fale. O senhor falando a respeito que sempre o interesse público é o que predomina, né? Isso. Esse é o princípio que norteia as administrações públicas, ou seja, digamos que eu seja um servidor público, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar em fazê-lo para a sociedade e não para uma determinada pessoa, né? Então, vejo que o interesse... Exemplo. Oi? Diga. Exemplo, a Petrobras, no caso. Sim. Ela tá inserida nesse contexto? Sim, a Petrobras é uma sociedade de economia mista, né? Ela é uma entidade pública, embora de direito privado, e a Petrobras, na verdade, ela é uma empresa do governo, porque 50% mais 1 do capital votante pertence ao Estado, mas ela não deixa de ser uma empresa pública. Ela não tem algumas regalias, por exemplo, lá no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas não poderão ter privilégios fiscais, ou seja, deixar de pagar imposto. Exemplo, a prefeitura não pode cobrar imposto, isso está no artigo 150, inciso 1º, a linha A da Constituição, aliás, inciso 6º, artigo 150, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, e também no artigo 9º, inciso 1º da Lei 5.172, de 66, que a prefeitura não pode cobrar o IPTU, e o IPTU é um imposto de competência dos municípios, está previsto lá no artigo 156, inciso 1º,